Oi pessoal, eu sou o Felipe, vim trazer mais uma dica de crochê para vocês, dessa vez a respeito de amigurumi, que são esses bonequinhos que a gente faz em crochê. Vou trazer para vocês hoje 5 dicas básicas, vai ser um vídeo bem rapidinho, um vídeo mais informativo, para quem está começando nesse processo de aprender o amigurumi, para conseguir fazer projetos muito legais, de uma maneira simples, de uma maneira fácil, dicas que eu gostaria de ter recebido. Na época não recebi, aprendi sozinho, mas agora eu vou compartilhar esses meus pensamentos com vocês. A primeira dica que eu queria dar é com relação à escolha do fio que você vai utilizar para fazer o seu trabalho. Obviamente, o amigurumi ele pode ser feito com diversos tipos de materiais. No caso, esse ET aqui, por exemplo, eu utilizei um barbante comum de fazer tapete, que é um barbante um pouco mais áspero, um barbante um pouco mais grosseiro até. Mas o que eu digo é que a escolha do fio ela vai influenciar diretamente no andamento, na evolução do seu projeto. Então, você escolhendo um bom fio, que seja um fio 100% algodão, de preferência um fio desses que a gente chama de algodão mercerizado, que é esse fio mais enceradinho, mais brilhante, ele vai te ajudar na hora de seguir com o seu projeto pelo seguinte fato. Fios melhores deslizam melhor na agulha, tá? Então não vai ter, por exemplo, aqui nesse CT, a dificuldade que eu tive é que o fio ele enroscava, e aí às vezes ia puxar um ponto, fazer um aumento, fazer uma diminuição, e o ponto enganchava, e tudo isso influencia na maneira que o seu projeto vai andando ali na hora da execução em si. Então, escolher um bom fio, um fio que seja macio, um fio que seja gostoso de trabalhar, com certeza vai te ajudar, porque aí você não se perde, né? Não corre o risco de enroscou e eu preciso voltar, eu preciso desmanchar e perco a conta, o que acaba acarretando aí frustração, a gente acaba até às vezes desistindo. Então sempre escolher um fio que seja bacana. Fios maiores resultam em trabalhos maiores, como é o caso aqui do ET, esse daqui é o barbante número 8, então fica um boneco bem grandão, tá? E aí uma dica bônus que eu consigo dar fios maiores, eles facilitam na hora da gente fazer a execução da peça em si. Então, por exemplo, esse aqui que é um amigurumi maxi, é um fio que eu consigo ver muito mais claramente aqui a divisão das carreiras, a divisão dos pontos, onde estão os aumentos, que é algo que a gente vai adquirindo com o tempo, do que, por exemplo, esse fio aqui que é um fio Duna, que é bem menorzinho, na câmera a diferença nem é tão nítida assim, mas pessoalmente dá pra ver que esse aqui me traz muito mais facilidade. Então, de repente, para quem tá começando, fios maiores, com tex maior, com fios mais grossos, né, facilitam na hora da gente seguir com o projeto. A próxima dica é básica, todo mundo que ensina crochê, que aprende crochê, fala a respeito disso, mas é algo que às vezes a gente não se atenta. Escolher agulhas compatíveis para o fio que você vai trabalhar. Às vezes, uma agulha num tamanho 1 milímetro maior, ou meio milímetro maior do que o seu fio está pedindo, acaba atrapalhando muito na execução do projeto. Acaba que o projeto fica, né, a peça fica aberta, fica com furinhos, enfim, pode acarretar várias coisas. Então sempre ficar de olho lá na recomendação, tá? De agulha. Se o seu ponto for mais apertadinho, você pode usar uma agulha um pouquinho maior, às vezes até fugindo um pouco do que vem aqui na embalagem. E se for um ponto mais larguinho, você pode usar uma agulha um pouquinho menor para o projeto ficar bem fechadinho, bem bonitinho. Mas sempre prestar atenção nisso, para não te gerar nenhum incômodo na hora de fazer. Eu acho que o amigurumi ele é muito essa questão da continuidade. Então, se eu vou fazer essa peça que eu quero que ela continue, e às vezes um erro que eu cometo aqui no decorrer da peça acaba atrapalhando a execução da peça inteira. Então, escolha da agulha correta para o fio correto, importantíssimo. Outra dica que muitas vezes passa, a gente assiste vídeo no YouTube ou pessoas ensinando, vou começar uma carreira, então você vai começar a próxima carreira e vai fazer tantos pontos. Se você quiser, você coloca um marcador. Eu acho que para quem está começando, o marcador ele é extremamente importante. Ele não é uma questão de se você quiser, eu acho que você tem que usar, porque ele te ajuda muito. Então, cada um faz de um jeito. Tem gente que põe no último ponto feito, tem gente que põe no primeiro, eu sempre ponho no primeiro. Termino a carreira
faço o primeiro ponto, já coloco o marcador e continuo. Eu acho que para quem está começando é extremamente importante usar os marcadores. Tem marcador de vários tipos. Eu gosto desse de cadeado para não dar nenhum problema, não correr o risco dele sair durante a execução. Mas pode ser um clips, pode ser um pregadorzinho, um pedacinho de fio que você coloque ali, vai te ajudar muito. Qualquer erro que você cometer, preciso desmanchar essa carreira toda, preciso voltar aqui um tanto, o marcador estando aqui, ele auxilia e muito. Então, usar marcadores é importante também. Próxima dica que eu queria falar para vocês, que eu acho que é extremamente importante para quem está começando. Eu já faço amigurumi tem um tempo, mas eu acho que é uma dica extremamente importante. Contar efetivamente os pontos. Ah, mas eu vou ter uma carreira que são 54 pontos, eu vou ter que contar? Sim, tá? Então eu vou ter que fazer aumentos entre intervalos de 8 pontos, eu vou ter que contar? Vai contar os 8 pontos, vai contar o aumento. E sempre contando efetivamente. Eu acho que isso ajuda muito. É a garantia de que o seu trabalho está andando bem. Então, aqui eu tenho que ter os meus 48 pontos. Eu terminei aqui com os meus 48 pontos, eu consegui chegar nesse ponto aqui. Beleza, é grandes chances do projeto dar certo, do projeto ser bem sucedido. Enquanto se você não contar, pode ser que o projeto entorte, pode ser que o projeto abra mais do que deveria, feche mais do que deveria. Então, contar efetivamente os pontos é muito importante e muito interessante, principalmente para quem está começando. Obviamente, carreiras retas, aqui eu tenho que fazer só ponto sobre ponto. Não necessariamente, eu vou ficar contando um por um, sei lá, as 10 carreiras que eu tenho que seguir retas aqui. Mas em momentos específicos aqui da peça, tem que contar. E é importante a gente contar, porque faz uma diferença muito grande na execução do projeto e no resultado final também. E uma última dica que eu dou, para a gente fechar essas 5 dicas básicas, são 5 dicas iniciais, posso trazer mais dicas depois, mas pelo menos para mim, sempre foi muito importante, que é você tentar, pelo menos tentar, fazer uma peça do começo ao fim. Aqui estou pegando o brigadeiro como exemplo, é uma peça simples, né? Redonda, ela é praticamente uma bolinha, mas você fazer uma peça do começo ao fim. Então, isso pode ser uma bolinha, pode ser um coração, qualquer coisa que você acha ali na internet tem muito conteúdo, então que você acha que você consiga fazer. Por quê? Para você ter um resultado na sua mão depois. Porque eu vou fazer lá, vou fazer aqui 8 carreiras, vou fazer aumento, vou fazer diminuição e vou desmanchar tudo. E aí chega um ponto que você nunca tem nada, você não tem um resultado concreto. Então ter resultados concretos, eu acho que é muito legal para você ver o tanto que você evoluiu. Então, a última dica é basicamente isso. Comece um projeto e termine um projeto. Nem que esteja dando tudo errado, nem que fique tudo feio demais, torto demais. Eu acho que o interessante é realmente fazer isso. Você ter uma comprovação ali do que você fez, um exemplo do que você fez para poder comparar o seu trabalho, enfim, como eu já disse. Os meus primeiros projetos, eles eram horríveis, inclusive bolinhas tortas, no começo eu puxava o ponto baixo errado e só pela alcinha de trás, assim, tenho muita coisinha assim, que eu considero feinha, coisas feias que eu fiz, mas que me ajudaram a crescer e a conseguir produzir coisas cada vez melhores. Não que eu seja o mestre dos amigurumis, né? Mas assim, ver essa evolução é muito legal. Até no próximo vídeo eu posso trazer para vocês verem minhas primeiras peças e o quanto minha técnica mudou, enfim. Então, na verdade, são dicas simples, dicas básicas que eu quis trazer para vocês. Espero que ajude quem está começando e pretendo, daqui para frente, trazer algumas técnicas em si, ensinar coisas muito básicas mesmo do mundo do amigurumi, para as pessoas irem aos pouquinhos aprendendo. Então, quem tiver alguma dúvida, algum comentário e quiser deixar aqui nas perguntas, nos comentários do vídeo, eu respondo. Eu sempre estou aí de olho para responder todo mundo. Peço também que vocês se inscrevam aí no meu canal. A partir de agora eu vou trazer algumas diquinhas rápidas, algumas coisinhas para quem gosta de crochê, para quem não consegue ficar parado sem fazer um projetinho aí, um artesanato. E é isso aí. Então eu vou pedir para vocês se inscreverem, se quiserem deixar um comentário, se quiserem deixar um joinha nesse vídeo. E logo logo eu volto. Muito obrigado.